capítulo 7. E essa nuvem que está aqui no capítulo 7, ela significa a presença de Deus. Nós vamos ver muito a presença dessa nuvem no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, nós vamos ver quando Moisés sobe ao monte para receber a lei do Senhor, o que cobre ele? Uma nuvem. Guardando, essa nuvem significa também que está guardando a presença de Deus. Nuvem aqui no capítulo 7 significa um transporte da presença de Deus. Significa o símbolo da presença de Deus. A Shekinah de Deus. A glória do Senhor sobre o seu povo. A segunda vinda de Cristo, ela já está sendo trabalhada, né, na nossa vida através da presença de Deus. A presença de Deus, ela está sendo assim constantemente vinda sobre as nossas vidas. Nós precisamos andar na presença de Deus, que nos guarda, que guarda os mandamentos que estão dentro do nosso coração, que guarda o selo do qual nós fomos selados pelo Espírito Santo, que nos chama e que nos protege do frio ou das tempestades ou das tribulações. A presença de Deus que nos faz estar caminhando em sua presença. Lembra que o povo de Israel, eles caminhavam conforme o direcionamento da nuvem. Se a nuvem ficasse parada, eles ficavam parados. Se a nuvem mudasse de direção, eles mudavam de direção. Se a nuvem andasse, eles andavam. Essa nuvem, que é um transporte da presença de Deus, que é a manifestação da presença de Deus, é essa a principal preocupação nossa para a segunda vinda de Cristo. Né? Não dá tempo da gente falar muita coisa. Eu estou olhando aqui. Ainda não dá para ver direito. Ah, tá. Agora deu. Agora deu. É muita informação que a gente tem, mas se vocês entenderem que a besta, ela quer te tirar da presença de Deus, e que a segunda vinda, segundo o Apocalipse, que é propriamente dito, é o tema do estudo de hoje, se resume nessa palavra nuvem, que simboliza a presença de Deus, que não está só no Antigo Testamento. Nós vamos ver em Lucas 9:35, nós vamos ver no livro de Efésios também falando sobre essa questão da nuvem. Nós vamos ver a presença dessa nuvem constantemente, significando proteção, chamada, te guardando, te livrando. E isso é a segunda vinda, porque está dizendo assim: esse que vem com as nuvens, e todo olho verá, e todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. Tipo assim, nossa, a minha maneira de pensar, eu pensava que a segunda vinda, eu pensava que servir a Cristo era assim. A minha maneira de pensar, a minha maneira de ver, a minha maneira de enxergar, eu enxergava as coisas dessa forma. Eu não tinha que ter maneira de pensar, eu não tinha que ter ideologia, eu tinha que ter a mente de Cristo, como Paulo tinha. Paulo não dizia: e eu penso ter a mente de Cristo? Então, assim, a mente de Cristo me faz responder com o Espírito. A mente de Cristo é porque eu estou debaixo da nuvem. A mente de Cristo é porque eu estou na presença de Deus. Se eu andar na presença de Deus, eu estou sendo guardado, o selo do Espírito Santo está sendo preservado, e aquilo que o Senhor requer de mim está sendo preservado. E se a nuvem estiver de noite, significa que Deus ainda está? Sim,
coluna de fogo. Mas tudo isso que eu estou falando para vocês, essa questão da nuvem, que já está acontecendo, nós sentimos, tem momentos de culto assim que a gente sente a presença de Deus, é ou não é? E é aquela coisa gostosa, né? Só que a presença de Deus não é só esse sentimento que a gente sente. Isso é o êxtase do Espírito Santo de quem tem a presença de Deus. A presença de Deus, ela é exatamente a proteção, é a tua condução, é o teu guia, é o que te dá livre-arbítrio, é o que te dá aquela questão da paz, da ação, do local, das tuas decisões, é o teu guia. A presença de Deus, ela está em nossas vidas exatamente como o guia, como a nuvem foi para o povo de Israel. E essa nuvem, que é a presença de Deus, ela vai estar caminhando conosco todos os dias. Quando eu saio da presença de Deus, quando eu não estou debaixo da nuvem protetora de Deus, o que acontece comigo? Eu começo a agir com a minha maneira de pensar. E aí eu preciso ter cuidado por causa do número 666. Porque eu começo a ser marcado por este sinal da ideologia, das vãs filosofias, das vãs sutilezas. E a minha maneira de pensar pode substituir a maneira de pensar de Deus. E é muito simples diferenciar isso em nós. Porque a presença de Deus dá vida, a presença de Deus dá alegria, a presença de Deus produz fé, traz paz. A presença de Deus também nos constrange, também nos definha. A presença de Deus também nos corrige, nos disciplina, nos prepara, nos envia. A preocupação nossa tem que ser assim, espera aí, eu tenho que ter a mente de Cristo. Eu tenho que entender se Cristo está realmente sendo o condutor da minha vida. Sabe por quê? A segunda vinda de Cristo vai ser consumada vindo Cristo nessas nuvens e todo olho verá. E nós veremos. Nós estamos sendo constantemente visitados por esta presença, estamos, mas será triunfalmente consumada quando Ele vier. E aí por isso que eu falei do versículo 5, que é muito importante. É muito importante eu entender que essa mensagem vem da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, que é o primogênito dos mortos, que é o príncipe dos reis da terra. Eu entender que é aquele que me ama, eu entender que é aquele que derramou sangue, que me lavou dos nossos pecados, é entender que Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória, poder para todos sempre. Ele não nos fez coitados, Ele não nos fez vítima, Ele não nos fez rebeldes, Ele não nos fez desobediente, Ele não nos fez para cair em tentação, Ele não nos fez para isso, Ele nos fez para sermos reis e sacerdote. Quando fala de reis, está falando de autoridade, da autoridade do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Quando fala de sacerdotes, reis e sacerdotes, essa questão do sacerdote está falando que nós temos que tomar cuidado conosco. Não era assim que os sacerdotes tinham que ser? Limpos, puros, bem vestidos, o que mais? Tinham que viver separados, né? Eles tinham o tempo dele para todas as coisas, mas principalmente eles tinham que ter comunhão com Deus. Ele é uma pessoa fiel
Se eu sou rei, se eu sou sacerdote, rei significa autoridade. A autoridade do Espírito Santo de Deus, que já nos deu através do selo do Espírito Santo, que nos dá autoridade de orar, de quebrar todo mal, de quebrar todo jugo, de pôr a mão sobre os enfermos, etc. E nos fez sacerdotes, dizendo que nós temos que nos cuidar, que nós temos que nos zelar. E eu falo no sentido espiritual, no sentido físico, no sentido emocional, porque somos templo e habitação do Espírito Santo. É ou não é? E aí essa presença, ela vai estar conosco todos os dias até o dia da sua segunda vinda plenamente. Só que Apocalipse não diz quando isso vai ser. Porque quando a gente começa a ver os selos, as trombetas, as taças, os ais, aí aquela briga lá do dragão, né? E a procura da mulher que está com o filho, que vai ter o filho, né? A briga entre Miguel e esse dragão, e aí a briga do Armagedon, e aí o diabo é expulso do céu, e aí ele perde todas as suas forças no mundo celestial, e ele quer destruir a terra rapidamente, e aí a gente vai ser arrebatado, e etc. Né? Todas essas questões parecem que me influenciam a olhar os tempos e ver as coisas acontecendo. Está acontecendo isso aqui é da trombeta. Isso aqui está acontecendo, isso aqui é do quarto selo. Isso aqui é da quarta taça. E aí o que vai acontecer comigo? Eu vou calcular o tempo que Cristo vem e vou errar, porque nem o filho sabe a hora que ele vem. Apocalipse não diz quando ele virá. Apocalipse diz: prepara-te, fica preparado. Sobre a segunda vinda, está dizendo assim para nós: fica debaixo da nuvem, porque ele vem sobre as nuvens. Mas essa nuvem, ela está conosco há muito tempo, de forma constante. É o que o verbo no original vai dizer que não cabe aqui a gente explorar. Mas é isso que Apocalipse está nos ensinando. A presença de Deus, a gente precisa estar andando nessa presença constantemente. Protegido, sendo reis e sacerdotes, sabendo que Ele nos ama, sabendo que Ele perdoou os nossos pecados, que Ele é a fiel testemunha, que nós somos marcados pelo Espírito Santo, que nós não devemos permitir que a nossa maneira de pensar nos tire da presença, porque a guerra ideológica já está instaurada, né? É muito fácil e a gente faz muita confusão com isso. Eu queria alertar a vocês quanto a isso. Por exemplo, a gente entender que está criando uma única moeda, né? Que está criando um único governo, que está criando um único documento, né? Eu fiz uma pesquisa, parece que só o Brasil que tem esse tanto de documento. Tem os outros países que tem, mas só o Brasil tem identidade, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, carteira de habilitação, certificado de reservista. Se for um profissional, a carteira o CR, né? E o que mais? Qual é o outro documento que tem? Passaporte, né? Parece que é só o Brasil, e certidão de casamento e certidão de nascimento. São 10 tipos de documentos, fora os certificados que você vai acumulando na vida. Parece, a princípio, que é só a gente, só o Brasil que tem. Por exemplo, na Espanha, é um único documento. Será que unir esses documentos num só é realmente o sinal da besta? É realmente o sinal do anticristo? Ou a maneira nossa de pensar tem que ser assim: eu preciso estar debaixo da presença de Deus, que é o meu guia, para que Ele me dê o discernimento sobre as coisas. Porque muitos acontecimentos podem acontecer para nos enganar e nos tirar da presença de Deus sem que a gente perceba. Como o próprio versículo diz,
né? Onde fala assim: todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. E aí, você quer lamentar? Ou você quer participar dessa glória? E é muito simples. É só ser rei e sacerdote, usar a autoridade espiritual, não sair da presença de Deus, caminhar na presença de Deus. E caminhar na presença de Deus nos prepara para essa segunda vinda de Cristo, para vivermos na eternidade. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Abram lá vossas Bíblias em Apocalipse 22:17 para a gente concluir. Apocalipse capítulo 22, verso 17. Fala assim: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E que tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Olha que coisa mais linda. A chave e a promessa final de Cristo. A gente podia encerrar Apocalipse aqui, porque o restante são todos sinais, são todos simbólicos. E aqui no capítulo 22 vai dando essas últimas admoestações da promessa, a conclusão do próprio Apocalipse, dizendo que quem vai estar fora, quem não vai estar, mas principalmente o Espírito e a esposa. Quem é a esposa? A igreja. Nós. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só que nós precisamos entender que a segunda vinda de Cristo, ela está acontecendo quando eu permaneço na presença de Deus. Será que quando alguém morre, Cristo veio para ela? Acho que veio. Eu também penso assim, irmão Antônio. Eu também penso. Porque o verbo da vinda aqui está no auristo, do grego, que quer dizer constante. Não é que Cristo vem em pedacinho, que ele se despedaça, não. É por causa da presença dele. Agora vai chegar o momento em que todo olho verá. Por enquanto, não é todo mundo que vê. Não é todo mundo que enxerga. Não é todo mundo que está debaixo dessa nuvem. Em Daniel também 7:13 está a questão da dor também, né? Fala assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizera chegar até ele. Aí no capítulo 14 fala: e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino único, que não será destruído. Isso aí também está em Apocalipse. Esse domínio sempre eterno, essa nuvem, essa presença. Então, o que a gente precisa manter? A presença de Deus sobre as nossas vidas. Urgente. E anular a nossa maneira de pensar para a maneira de pensar de Deus. Né? E nós vamos viver dias difíceis, porque a guerra é na nossa mente. A guerra é na nossa cabeça. A guerra está em nós porque eu começo a trazer ideologias, né, para o meu cotidiano. Eu sou muito preocupada com isso, comigo mesma, né? E peço sempre ao Senhor: Senhor, que a minha maneira de pensar não distorça com a maneira do Senhor pensar, porque eu preciso e quero ter a mente de Cristo. Então, que os irmãos também pensem da mesma forma.
andar na presença de Deus, firmar os olhos na presença de Deus, porque por enquanto nós estamos recebendo toques, lembra das trombetas? Nós estamos recebendo toques, nem sempre esses toques a gente dá ouvido a esses toques, mas nós precisamos estar, de certa forma, ouvindo bem esse toque, porque vai chegar o momento que essa presença não vai ser só como a gente está, andando nela constantemente. A segunda vinda de Cristo virá, e todo olho verá. Uns darão glória, outros lamentarão, porque não entenderam como devia ser. É tipo assim, nossa, é desse jeito. Agora não tem como mais, porque Cristo já veio e todo olho já viu. Quando Cristo vem para a pessoa em particular, é manifestado a ela a salvação. Por isso que todo mundo fala que todo mundo antes de morrer tem a chance de pedir perdão, tem a chance de reconciliar, tem a chance de mudar, tem a chance de confessar a Cristo e depois partir. Passar lá a vida todinha na idolatria, né? Às vezes um momento antes você tem um peixinho, né? Na época que o Victor morreu, até foi pro hospital, né? Ela até comentou assim, até o tempo que eu não entender, talvez lá no hospital, quem sabe teve alguém que falou de Jesus lá pra ele. Exatamente. Então, para a gente concluir, a segunda vinda de Cristo nos moldes do Apocalipse fique na presença de Deus. Não é dizer o dia, a data e a hora. Todos os acontecimentos podem culminar na vinda de Cristo, mas não como a gente pensa. Elas podem acontecer simultaneamente, podem decorrer no decorrer da história. A grande chave é permanecer debaixo da nuvem, permanecer debaixo da presença de Deus. Amém? Então vamos